Este conteúdo foi produzido pelo estúdio de narração, e toda a reconstituição dos eventos baseia-se em fontes abertas, depoimentos de testemunhas e análises de especialistas em segurança internacional. Os nomes das embarcações e designações técnicas foram preservados conforme os registros públicos disponíveis. Prepare-se. O que você vai ouvir aconteceu de verdade. O Estreito de Hormuz. O canhão automático de 25 mm Mark 38 a bordo do destroyer norte-americano dispara uma rajada de 3 segundos. Um drone iraniano Ababil 3 se transforma em cascata de faíscas e plástico em chamas a uma distância de 500 metros. Antes mesmo que os destroços toquem a superfície da água, o helicóptero MH-60R Seahawk mergulha em direção ao mar. Ele não dispara nenhum míssil, simplesmente para a 15 pés acima das ondas, e paira diretamente à frente do cargueiro. O piloto projeta uma parede de vento e névoa salina a 215 km por hora contra as janelas da ponte do navio. A água golpeia o vidro com a força de uma mangueira de incêndio, cegando instantaneamente o capitão chinês. 2 lanchas rápidas iranianas da classe Zulfikar avançam em direção ao helicóptero. Elas disparam sinalizadores de alta intensidade para ofuscar o piloto e forçá-lo a recuar. O piloto mantém a parede de vento estável e bloqueia a visibilidade do canal para o navio de 1.200 pés de comprimento. O cargueiro de 150 mil toneladas range com esforço, enquanto seus motores são acionados em marcha à ré de emergência. O colosso desliza lateralmente, aproximando-se perigosamente da costa rochosa de Omã. A Marinha dos Estados Unidos utiliza as leis da física para deter um titã, enquanto as lanchas iranianas já tentam alcançar seus gatilhos. Este é o começo de um conflito que está prestes a sair completamente do controle. O destroyer norte-americano é um navio de guerra de 9.000 toneladas da classe Burke. Seus 4 enormes motores de turbina a gás rugem e impulsionam a embarcação a 55 km por hora através das ondas. O navio precisa permanecer exatamente no centro da via navegável. Ele funciona como uma barreira física, um portão dentro de uma cerca. Ao estacionar no meio do tráfego marítimo e cegar o navio líder com o helicóptero, o destroyer provocou um congestionamento massivo no estreito. O cargueiro finalmente reduz sua velocidade a um ritmo de tartaruga. Seus motores uivam em marcha a ré. O bloqueio está funcionando. A primeira rodada foi vencida com inteligência, não com balas. Mas no Estreito de Hormuz, a sensação de segurança é o primeiro sinal de perigo. O inimigo estava esperando exatamente por este momento. 6 horas e 40 minutos. Aproximação ocidental à ilha de Qashm. A tela de radar do destroyer explode subitamente. 20 contatos de alta velocidade emergem das sombras das falésias iranianas. São lanchas de ataque rápido Zulfikar. Pequenas, rasas e construídas em fibra de vidro leve. Cada uma delas carrega 2 mísseis antinavio, mas os mísseis ainda não estão armados. Elas têm outro objetivo. O enxame se divide em 2 linhas irregulares. Avançam diretamente em direção ao helicóptero. A aeronave ainda paira baixa, mantendo o cargueiro chinês preso em sua parede de vento e névoa salina. As lanchas iranianas enxergam o helicóptero como a fechadura da porta. Pretendem arrancá-lo. Canhões pneumáticos pesados nos convéses das lanchas disparam. Em vez de mísseis, utilizam ganchos de abordagem com núcleo de aço, presos a cabos de nylon de alta resistência. O cabo se tensa instantaneamente. O helicóptero de 4.500 quilos começa a balançar violentamente, seus rotores guinchando enquanto lutam contra a força repentina de arrasto para baixo. O destroyer vira seus sensores. Os sistemas de câmera estabilizados da embarcação estão fixados na lancha líder. A boreste e a bombordo, os canhões automáticos, Mark 38 de 25 mm, são ativados. A primeira explosão atinge a água a 50 metros à frente da lancha líder iraniana. Os projéteis de 25 mm ricocheteiam nas ondas. O piloto iraniano
dirige sua lancha diretamente pela névoa de espuma. O Mark 38 ajusta sua mira. Uma rajada de traçadores bifásicos atravessa a superfície da água e atinge o casco de fibra de vidro. Os projéteis pesados perfuram a casca fina como um punho atravessando papelão molhado. A seção central da lancha se desintegra. Fragmentos de fibra de vidro, do tamanho de facas de cozinha, voam pelo ar. A embarcação desaparece. Uma segunda lancha tenta usar a fumaça como cobertura. Ela vira para se aproximar o suficiente e disparar um míssil contra a ponte do destroyer. A tripulação rastreia a embarcação manualmente através da mira do canhão. Um fluxo constante de projéteis de 25 milímetros atinge a proa da lancha. Os tiros de metal estraçalham a dianteira do navio e o fazem mergulhar de frente numa onda a quase 100 km por hora. As lanchas restantes iniciam movimentos circulares em alta velocidade, manobras de confusão e ofuscamento. Elas apontam lasers verdes de alta potência contra as janelas da ponte do destroyer e as câmeras do Seahawk. As telas no centro de combate ficam completamente brancas. Os marinheiros precisam mudar para visores manuais de emergência. Traçadores ricochetiam em todas as direções, a partir das ondas. Uma das lanchas iranianas consegue prender um novo gancho ao rotor traseiro do helicóptero. O cabo se estica. A cauda da aeronave é puxada em direção à turbulência da esteira do cargueiro chinês. Os rotores alteram seu passo e emitem um rugido rítmico ensurdecedor enquanto lutam para se manter no ar. O destroyer dispara uma última longa rajada com o canhão de Boreste. Os projéteis percorrem o cabo de nylon e o cortam instantaneamente. O helicóptero se arremessa para cima, livre do peso que o prendia. A lancha iraniana que havia lançado a âncora foi apanhada pela enorme esteira do cargueiro. A embarcação encontra uma onda de 3 metros de altura, decola e capora. Cai de cabeça de volta na água. Seus motores ainda uivam enquanto afundam. O enxame foi destruído. O bloqueio limpo se transformou numa batalha sangrenta no lamaçal marinho. E exatamente quando a última lancha recua, a verdadeira ameaça que as embarcações escondiam se revela no horizonte. 7 horas e 10 minutos. Bateria costeira iraniana na ilha. Enquanto o destroyer repelia as pequenas lanchas, o Irã armava seus canhões pesados ao longo da costa. Eles estavam esperando que os americanos atirassem primeiro. Agora que uma lancha iraniana foi destruída, tem o pretexto que buscavam para iniciar uma guerra real. Um míssil Fateh 110 acaba de ser lançado de uma ilha iraniana. Tem 9 metros de comprimento e carrega uma ogiva repleta de explosivos. Ele sobe alto no céu, quase até o limite da atmosfera, e então desce verticalmente a 3.700 km por hora. O impacto tem a força de um edifício desabando. O computador Aegis a bordo do destroyer executa os cálculos. O míssil não está apontado para um navio de guerra americano. Está direcionado ao cargueiro chinês. O Irã está tentando destruir o próprio navio de seu parceiro. Por quê? Porque se o navio chinês explodir enquanto os americanos o estiverem perturbando com o helicóptero, o Irã dirá ao mundo que os Estados Unidos foram os responsáveis. Afirmarão que os americanos atacaram embarcações comerciais pacíficas. É uma armadilha. O Irã está disposto a matar uma tripulação chineira apenas para provocar a China a entrar em guerra contra a América. O destroyer tem menos de 90 segundos para agir. Se não fizer nada, o navio afunda e começa um conflito de proporções mundiais. Se puder salvar o cargueiro, precisará empregar seus mísseis mais caros para proteger uma embarcação que transporta armamentos para seu inimigo. Sistema Aegis ativado. Autorização de fogo concedida. O comandante ordena que o destroyer passe a atuar como escudo. Uma escotilha no convés se abre e um míssil SM-6 é lançado ao ar. Seu motor foguete ignita com um estrondo ensurdecedor que faz vibrar toda a estrutura do navio. O SM-6 é o míssil mais avançado que a Marinha possui. Cada unidade custa 5 milhões de dólares. Sua missão é interceptar um míssil em queda enquanto este se move a milhares de quilômetros por hora.
É como tentar acertar uma bala com outra bala. O SM-6 sobe rugindo em direção às nuvens. Não possui ogiva explosiva convencional. Foi projetado para destruir o alvo por impacto cinético direto. Os dois mísseis se aproximam a 8.000 km/h, lá em cima, onde o céu é fino e frio. Eles se encontram. Há um clarão imenso de luz. O Faté 110 se pulveriza. Na tela de radar, o alvo simplesmente desaparece. A interceptação funcionou. Por um breve momento, um sentimento de alívio se instala. Mas os iranianos ainda não terminaram. Sabem que os americanos agora estão ocupados defendendo o cargueiro. Lançaram uma segunda onda, nível de superfície, a 3,5 km do comboio. Outro alarme soa no radar. Desta vez, trata-se de um míssil de cruzeiro mais moderno. Ele não percorre o céu em trajetória alta. Raspa a superfície da água, mantendo-se a apenas 5 metros acima das ondas. Esconde-se na espuma para dificultar sua detecção pelo radar. Este projétil está mirando diretamente na casa de máquinas do cargueiro. Se atingir o navio, os enormes tanques de combustível entrarão em ignição, transformando a embarcação numa mancha de óleo de quilômetros de extensão bem à frente da costa. Uma barricada permanente e catastrófica. O destroyer reage com velocidade mecânica. As escotilhas do sistema de lançamento vertical Mark 41 se abrem com uma explosão. 2 mísseis ESSM, RIM-100 e 62 são disparados ao ar. São interceptadores de curto alcance, projetados para combates de alta velocidade em distâncias curtas. Os mísseis executam manobras de rolagem violenta. Os ESSM aceleram para Mach 4 em questão de segundos. A 1,5 km à frente do cargueiro, o espoleta de proximidade do primeiro interceptador detona. O radar traseiro da USS Mason registrou o lançamento. Era um míssil de artilharia pesada, não guiado, uma isca disparada de um caminhão escondido numa ilha próxima. Ele se movia direto em direção ao convés de voo da USS Mason. Para mísseis interceptores, não havia mais tempo. O projétil já havia penetrado na bolha de defesa interna do navio. O Mark 15, Phalanx CIWS, girou em seu suporte. O radar em forma de cúpula capturou o projétil em queda. O canhão Gatling, de 20 mm com 6 canos, se inclinou para cima. O sistema cuspia 75 projéteis perfuradores de tungstênio por segundo. As balas de tungstênio atingiram a ponta do míssil. A ogiva no interior do projétil detonou prematuramente. A 400 metros da USS Mason, uma explosão colossal rasgou o ar. A onda de choque atingiu o destroyer, fazendo as janelas da ponte tremerem. Os canos do Phalanx brilhavam com calor incandescente. O combate havia durado menos de 5 minutos, mas a energia liberada naquele intervalo poderia abastecer uma cidade inteira por um dia. O céu finalmente estava vazio. O navio mercante permanecia de pé, chamuscado por todos os lados, mas intacto. No convés da USS Mason, os marinheiros tinham acabado de sobreviver ao combate de curto alcance mais violento da história naval moderna. E então, o oficial no radar silenciou de repente. Ele apontou para o mapa de satélite. O alívio que pairava sobre a tripulação desapareceu instantaneamente. Enquanto a USS Mason atuava como escudo, enquanto se concentrava em salvar um navio e derrubar mísseis, os outros 29 cargueiros chineses não pararam nem por um momento. Eles usaram a fumaça e o caos do combate como cobertura. Aceleraram seus motores ao máximo. Enquanto os americanos estavam ocupados se comportando como heróis, o restante do comboio passou silenciosamente pela barreira. Eles já haviam cruzado para as águas territoriais iranianas. O navio mercante, aquele pelo qual os Estados Unidos tinham acabado de gastar 15 milhões de dólares em mísseis para proteger, era uma isca. Era o único navio de todo o grupo que carregava exclusivamente grãos e produtos agrícolas. O Irã e a China sabiam que os americanos se sentiriam obrigados a salvá-lo.
Era a armadilha do sacrifício soberano, calculada com precisão cirúrgica. Os outros 29 navios estavam agora entrando no porto iraniano de Bandar Abbas. Eles desembarcavam a carga real, sistemas de mísseis S-400, peças de fábricas para a construção de milhares de drones e novos motores de foguetes. Os Estados Unidos estavam tão ocupados protegendo a vítima que simplesmente deixaram os criminosos entrarem pela porta da frente. No mar aberto do Golfo de Omã, a USS Mason ainda flutuava, mas seus tubos de lançamento de mísseis estavam 40% vazios. O navio havia esgotado seus interceptores mais caros e mais poderosos. E o inimigo que tentou deter havia conseguido exatamente o que queria. Os americanos venceram o combate físico, derrubaram todos os mísseis, afundaram os barcos, protegeram o navio neutro, cumpriram cada protocolo, cada regra de engajamento, cada obrigação moral que a história lhes impôs. Mas no mundo real da estratégia, o único mundo que importa depois que a fumaça baixa, foram enganados com maestria. Gastaram suas melhores balas de prata em um truque de mágica. A USS Mason precisava agora dar meia volta. Precisava encontrar um navio de abastecimento para repor seus mísseis, um processo que levaria dias. As armas já tinham sido entregues. Da próxima vez que a USS Mason precisasse combater naquelas águas, os mísseis disparados contra ela não seriam projéteis defeituosos nem iscas. Seriam exatamente as armas, cujo contrabando eles acabavam de assistir impotentes. E naquela noite, no convés escurecido da USS Mason, a tripulação fazia uma única pergunta. A mesma pergunta que vai ecoar por anos nos corredores do Pentágono, nas salas de conferência de Washington, nos livros de história que ainda precisam ser escritos. E se o comandante tivesse tomado uma decisão diferente? E se ele simplesmente tivesse deixado o primeiro míssil iraniano atingir o navio chinês? Se os americanos não tivessem agido, o mundo teria testemunhado o Irã destruindo o barco de seu próprio parceiro. A China teria ficado furiosa. Provavelmente, teria cortado imediatamente toda a cooperação com Teherã. O comboio inteiro de 30 navios teria revertido o curso e voltado para casa. Não por ordem, mas por medo de ser destruído. As armas nunca teriam chegado. O Irã teria ficado isolado, exposto, humilhado diante do mundo. Mas, se os americanos tivessem feito isso, centenas de marinheiros chineses teriam morrido. E o Irã os culparia de qualquer maneira, usando as mortes como pretexto para um conflito nos seus próprios termos, num terreno que escolheram, num momento que escolheram. Valeu a pena perder o controle sobre o estreito para salvar essas vidas? As regras de engajamento da Marinha Americana, construídas sobre décadas de direito internacional, de ética militar, de princípios que os americanos acreditam definir quem eles são, essas regras efetivamente ajudaram o inimigo a vencer? Num conflito em que o outro lado está disposto a sacrificar seus próprios aliados para marcar um ponto, ser o lado bom é uma desvantagem tática monumental. A USS Mason cumpriu cada regulamento à risca, salvou vidas, protegeu inocentes, fez tudo certo. E foi exatamente isso que seus inimigos contavam que ela fizesse.